Da Luísa. Olá, pessoal! Bem disfarçado, bem-vindos à aula de redes de comunicação e dados. É a segunda aula, não, primeira aula da semana. Para variar, a gente está tendo problema de autenticação de alunos, né, porque o Google resolveu melhorar a vida nossa. Então agora tem que autorizar todo mundo, né? Antes, todo mundo com link podia entrar sem problema nenhum, porque era da instituição. Agora não, agora mesmo sendo da instituição, eu tenho que autorizar, né? Bom, final das contas, resolvido o problema, a gente estava falando sobre as classes, tá? As diferentes classes de endereços IP, né? Que a gente estava falando na aula passada. Então eu vou continuar. Deixa eu mudar aqui um negócio. Eu achei tão bonito o outro fundo. Eu vou mudar o de vocês também. Compartilhar, apresentar, janela. Isso daqui. Compartilhar. Muito bem. Aconteceu com o Fernandão? Caiu? Caiu, Fernando? Voltou? Está instável aí? Eu já levantei, professor. Caiu da cadeira aí? Já levantei, já. Tá, hoje tá um burburinho isso daqui, você não tem noção. Tem um grupo aqui, cara, de ciência da computação que tem 397 reclamações. Vixe, Maria. E eu só vejo, né, cara? O pessoal vai reclamando, xinga o professor, xinga. Mas não é culpa do professor de não estar autorizando, né? É uma configuração do Google, né? Aí a gente fica bravo, do mesmo jeito. Os professores também, no grupo de professores, está todo mundo reclamando. Bom, vocês devem estar vendo aí a... Deixa eu mudar aqui. Vamos ver aqui o negócio para ficar mais bonito. O povo ainda não chegou ainda, pelo jeito. Ou é só vocês? Vocês são poucos mesmo, né? Por que não está acontecendo isso aqui? Sim. Eu vou pôr esse daqui que eu achei bonito. Olha que lindo, cara. Olha. Agora vai ficar bonito para vocês verem. Bom, então vamos lá. Reclamações à parte, né? O que acontece é o seguinte. Na aula passada, a gente falou sobre as classes, né? A gente começou a falar sobre as classes de endereço e como que foi feito a ideia dos caras fazerem endereçamento IP para as redes de internet, tá? Então a gente falou das principais empresas, de como que dividiram o mundo, dividir para conquistar, né? Daí eles pegaram algumas empresas que eram as mais importantes aí, elas pleitearam classes, né? Pacotes de endereço para que elas pudessem usar, tá? E daí a gente falou assim, legal, os caras fizeram isso, vamos ter que organizar essa bagunça, porque é do jeito que está todo mundo pedindo. Tá? Criaram um órgão organizador e eu falei que era muito importante que a gente, numa placa de rede qualquer, de qualquer elemento de rede, que seja colocado numa rede onde eu vá utilizar o endereço IP, tá? Que eu tenha essa configuração, pelo menos o endereço IP da placa, eu teria que colocar, definir, né, uma submáscara de rede, tá? E um IP especial, né, que eu falei, eu brinquei, até chamei de lixo, né?
que é o gateway default, para que a gente enviasse os pacotes não endereçáveis à rede que a gente está usando, para que eles fossem desviados para algum lugar e não simplesmente jogados no lixo. Na realidade, esse lugar é um gateway, né, que é um portão de saída, vamos dizer assim, né? Daí eu até estava relembrando algumas portas lógicas, por quê? Porque a gente vai entender melhor essa divisão de rede se a gente entender a porta lógica, né? Bom, a máscara de subrede, tá, é utilizada para representar qual parte do endereço IP representa o número da rede, tá, e qual parte do endereço IP representa o número de máquinas que podem ser colocadas nessa rede. Poxa, isso eu não entendi, César. Então vamos tentar explicar isso daqui de uma maneira um pouco mais, de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Tá? O que acontece é o seguinte: a gente viu que para fazer um endereço IP, os caras inventaram um modelo, né? Um modelo que é definido por 4 números decimais. Tá? Esses 4 números decimais, teoricamente, eles variam de 0 até 255. Mas a gente sabe que um número que varia de 0 a 255, em decimal, ele também pode ser convertido para binário. E por que ele precisa e pode ser convertido para binário? Porque o número decimal ele não é entendido pela rede, concorda? Para a gente fazer o negócio funcionar na rede, a gente tem que converter isso daí para binário, porque senão a rede não vai entender. Nenhuma rede vai entender o número 126, ou nenhuma rede vai entender o número 254. Não vai entender. A gente tem que transformar isso daí em binário. E, obviamente, a gente já tem 2 maneiras para fazer isso daí. Ou a gente converte em binário direto, ou a gente pode, por exemplo, utilizar a notação hexadecimal, né? Tá? Ou seja, 0 a 255, a gente pode fazer hexadecimal variando de 0 a FF. Tá? Que isso daqui, gente, obviamente, relembrando, né, os sistemas digitais lá, vai ser um número de 00000, né, até... É isso que é o hexadecimal convertido em binário, né? De qualquer maneira, o que a gente tem é um número que varia de 00000, né, até 111. Ou seja, alguém levantou a mão? Não. Ah, desculpa, gente. Eu acho que eu devo estar com o meu WhatsApp ligado aqui, está dando umas mensagens aí. Bom, legal. Então, entendido isso, a gente pode entender, então, como que uma placa de rede consegue entender essas coisas. Como que uma placa de rede vai entender um número, tá? IP? Óbvio, né? A gente vai pegar o número IP, se ele é composto de X, Y, W e Z, tá? Que representa, cada um desses aqui vai representar um número de 0 a 255, eu vou pegar o número 255, 255, 255 e vou expressá-lo em binário, só para a gente entender. O que eu quero fazer, então, é gerar um número IP qualquer, só que eu vou gerar um que eu conheço, que é o 255, 255, 255, 255. Esse número eu sei fazer bem rápido em binário. Como que seria esse número em binário?
255, né? Ponto. Ponto. Aqui, até nesse patamar que a gente está, tem alguma dúvida de vocês com relação a essa conversão desse 255, que deveria ser um endereço específico, que a gente chamou já, né, de broadcast, mas dá para entender a conversão disso daqui, nesse número binário aqui? Gostaria da resposta de vocês. Pode ser gostaria da resposta das pessoas que estão participando dessa aula, né, para eu ter certeza que vocês estão aí e eu não estou falando ao léu, né, porque a gente só tem poucos alunos, na turma já é pequena. Então, assim, eu estou dando aula ou eu estou falando para todo mundo que está me vendo no horário que vocês estão vendo? Professor, acabei de entrar, mas estou aqui na aula, aqui, ó. Tá bom, Felipão, beleza. Não, sem problema. Mas você tem alguma dúvida com relação a essa conversão? Não, nenhuma, professor. Tá, beleza. Então, é só para saber se... Porque, assim, de repente eu estou explicando, e de repente vocês não estão entendendo porra nenhuma. E daí fica complicado, né? Porque se vocês não falam, eu vou para frente, né? Eu estou achando que estou abafando, né? E, na realidade, eu estou simplesmente jogando informação ao léu sem vocês estarem entendendo. Bom. Não, professor, né? Tá vendo aí. Beleza, obrigado. Bom. É que todo mundo é quietinho nessa sala, professor. Aham, sei, tá bom. Aham, entendi. Não tem problema não, sabe? É que de vez em quando dá um toque, assim, só para eu não me sentir tão isolado, tão gravando áudio, tipo assim, podcast, né? Gravando vídeo com um monte de gente. Beleza, pode deixar. Né? Então é o seguinte, beleza, aqui a ideia dos caras foi essa. Se a gente levar em consideração esse tipo de conversão, a gente consegue chegar à conclusão, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32, né? A gente chegou àquela montante de quantidade que eu falei em algum 2 elevado a 32. Eu devo ter falado em algum momento aqui, ó. Possibilidades de combinação. Certo? Só que isso, cara, isso é o que todo mundo ensina, tá? Todo mundo que aprende rede, aprende desse jeito. Só que eu sou um cara diferente. Eu quero explicar de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque eu acho que do jeito que eu aprendi, não ficou muito claro na minha cabeça, tá? Principalmente identificação de classes, tá? Olha só, o que aconteceu? Os caras falaram assim, gente, a gente vai ter que criar classes, vamos ter que dividir esse negócio. E a gente vai dividir de 3 formas. Ó, eu vou pegar uma das classes quaisquer, tá? E vou dizer que esses bits aqui, ó, vão me definir a quantidade de classes que eu posso ter. E esses bits aqui vão me representar a quantidade de elementos que eu posso pendurar nessas redes. Ou seja, deixa eu mudar de cor aqui, porque essa cor que eu pus já ficou uma bosta. Já, né? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou dividir. Bom, se eu dividir uma quantidade de bits para endereçar, né, uma parte do endereço, para endereçar uma classe, tá? E a outra quantidade de bits para representar quantos elementos de rede eu posso colocar nesta classe, eu já consigo fazer uma divisão legal. Tá? E é assim que os caras fizeram. Então, por exemplo, se eu pegar uma outra classe e falar assim, olha,
essas quantidades de bits aqui vão definir a quantidade de possibilidades de redes que eu vou ter nessa classe. E essa quantidade de bits em verdinho vão ser a quantidade de máquinas que eu vou poder colocar em cada uma dessas redes. Legal? Tá? Mas eu também posso fazer diferente. Deixa eu ver. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso criar uma classe em que essa quantidade de bits aqui vai me dar a quantidade de redes que eu posso ter nessa classe. E essa quantidade de bits aqui vai me definir qual é a quantidade de máquinas que eu posso colocar nessa classe. Ah, ainda não entendi, César. Legal. Então eu vou escrever aqui para gente, vou escrever aqui embaixo para a gente entender. Tá? Os caras dividiram, né, o número de redes possíveis em classes, onde uma parte das combinações possíveis se referiria ao número de redes possíveis. E a parte restante a quantidade de elementos de rede que podem ser registrados. Tá? Tá, talvez desse jeito, né, descrito, talvez não dê para a gente entender. Mas eu vou fazer uma analogia, não é assim que funciona, né? Mas quando a gente pega esse endereço IP na internet, a gente não tem muito sentido para a gente. Então, o que os caras inventaram? Os caras inventaram um jeito de dar nomes escritos para essas redes, tá? Que a gente vai chamar de domínio de rede, tá? Então, o cara pegou e falou assim, ó, uma rede vai chamar, vou fazer, tá? Uma rede vai chamar isso daqui, ó. Então, esse daqui vai ser o meu domínio de rede. Legal. Isso daqui significa dizer que a esse nome eu tenho um IP associado, eu tenho um endereço de IP associado. Legal. Mas, nesse domínio de rede, quantos computadores eu posso colocar? Essa é a pergunta. Tá? Quantos computadores eu posso colocar nesse domínio aqui? Bom, você pode dizer assim, depende da classe. Tá? Se você utilizar uma classe desse tipo aqui, ó, onde esses números, ou esse número, vai me representar, né, os endereços possíveis de domínios que eu vou colocar na rede. E esses números aqui vão representar para mim, tá, a quantidade de computadores que eu posso conectar nessa rede. Fica fácil de entender. Por quê? Porque se eu chamar esse domínio meu e falar que esse domínio está nessa classe, tá, eu vou ter nessa classe, acompanhe o meu raciocínio, eu teria
2 elevado a 8 possibilidades de redes, né, de nomes diferentes, de domínios diferentes. E em cada domínio desse, eu teria a possibilidade de conectar 2 elevado a 24, é isso? 2 elevado a 24 elementos de rede nessa rede. Ah, cara, é complicado, né? Porque, não estou entendendo, César. Você está misturando todas as informações. Tô. Vamos esquecer a localização dessa rede. Esse domínio meu aqui, ó. Vou chamar de Calderaro agora só. Esse domínio Calderaro, ele vai ter que ser colocado na internet. No caso, eu escolhi uma composição de nome que não tem nada a ver com esses pontos aqui, tá? Não tem nada a ver com isso. Esse Calderaro aqui, ele vai ter que ter um IP para falar na rede, tá? Ele vai ter que ter um IP. Só que se eu falar o IP, sei lá, 192.317.415.219, tá? Fica muito difícil para a gente entender. Então eu vou associar a esse IP que eu falei que eu já esqueci, um nome, tá? Que eu vou chamar de Calderaro, tá? E esse nome de Calderaro vai ser associado a esse IP que eu falei e já esqueci. IP. Agora, o que é um domínio de rede? Tá? Um domínio de rede é uma rede onde eu tenho vários computadores ligados. Lembra de topologia? Então, o que é um domínio de rede? Eu vou desenhar aqui o conceito. Eu tenho vários elementos de rede. Não sei quantos. Tá? Se eu pegar isso daqui e juntá-los todos sob o meu domínio, tá? Eu posso garantir para você que todas aquelas bolinhas que estão compreendidas nesse meu domínio, deixa eu até... Nossa Senhora. Vou tirar o preenchimento. Tá? Ou seja, todos esses elementos de rede que estão dentro do meu domínio estão dentro da minha rede. Ah, como que eles estão conectados? Bom, depende da topologia, né? Mas vamos imaginar que está todo mundo se conectado entre si. Nossa, não vai dar para fazer, né? Todo mundo conectado entre si, tá? Mas dá para a gente entender mais ou menos como que é. Cara, é muita linhazinha que eu vou fazer aqui, né? Mas a ideia é a seguinte, isso então define o que é um domínio de rede. Tá? E eu dei um nome para esse domínio. Tá. Só que cada elemento desse daqui vai ter que ter um IP. Por quê? Porque se ele está na minha rede, tá? Ele está no meu domínio, ele tem que ter o mesmo IP, ele tem que ter um IP. E cada IP desse daqui vai ter que ser diferente. Tá? Então eu teria, por exemplo, um domínio chamado Calderaro, tá? E nesse domínio Calderaro, eu teria que ter um IP1, tá? Um IP2, um IP3, e assim por diante. Quantos computadores eu pudesse colocar aqui? Agora, quantos computadores eu posso colocar nessa rede? Não sei. Concorda? Eu teria que saber qual é a classe de rede que eu estou tentando montar
para saber quantos computadores eu posso colocar nessa rede. Legal, então voltamos lá à parte da classe. Os caras, eu vou falar duas classes básicas, três classes principais que a gente usa, tá? Esse tipo de rede aqui, ó, tá? Que tem algumas possibilidades de rede, né? Poucas redes, tá? E muitas máquinas conectadas, por quê? Cara, aqui eu posso colocar, por exemplo, vou colocar um número aqui só para você entender, né? Uma rede, vai 192.174.23.1, tá? Esse é um IP. Cara, se eu falar que esse IP faz parte de uma submáscara, de uma subnetmask 255.0.0.0, tá? Significa dizer que eu tenho 255 possibilidades de número aqui, tá? E esse 000 me está dizendo que o resto da quantidade de máquinas que eu posso colocar nessa rede vai ser tudo isso daqui, 2 elevado a 24, que dá um número muito grande. Então, por isso, a gente chama essa classe de por enquanto, eu vou chamar de classe X, tá? Porque eu não quero, não estou interessado em saber que classe que é essa ainda. Mas eu estou entendendo que se o caldeirado fizer parte dessa classe X, o caldeirado, tá, vai ter a possibilidade de colocar 2 elevado a 24 computadores nessa rede dele, ou nesse domínio dele. Vocês estão conseguindo captar ou está muito difícil essa explicação aqui do jeito que eu estou fazendo? Ou está dando para seguir o raciocínio? Tá? Como não teve resposta, eu vou imaginar que tá. Bom, beleza. Só que para aquela rede, né, que a gente está vendo, essa classe X, a gente tem que eu posso ter 255 domínios. Então eu poderia ter, sei lá, eu poderia ter 255 domínios diferentes para povoar toda a internet, né, com redes desse tipo, classe X. Tá? Por quê? Daí eu pego os 200 caldeirado, daí eu chamo um domínio de César, né? Daí eu chamo um domínio de, sei lá, Kodak, tá? Daí eu chamo um outro domínio de Banco do Brasil, né? Daí eu chamo outro domínio, sei lá, IBM. Quantos domínios eu posso chamar aqui? Pô, eu tenho 2 elevado a 8 possibilidades. Tá? O que seria 2 elevado a 8 possibilidades? Seria desde o... Em princípio... Opa, 2 a 8, né? Não 2 a 0. 2 a 8 seria desde do 0000000 até o 1111, né? Ou do 00 FF. É isso daqui. Bom, então é o seguinte, se a cada um desses aqui eu atribuo um número, tá? Eu poderia atribuir ao caldeirado um valor aqui qualquer,
um código qualquer, né? Que vai me dar um número aqui, né? Se eu for fazer, esse daqui vai ser... Deixa eu ver. 2 a 1, 2 a 3, 2 a 3, 2 a 5, 2 a 7. Ah, eu não sei fazer isso daqui. Alguém tem jeito de fazer mais rápido a conversão aí? Ah, deixa eu ver se eu tenho na minha calculadora. Não, não tenho. Conversão binária decimal. Mas o fato é que isso daqui vai repercutir no número decimal, concorda? Que é 2 vezes 1, 1 vezes 2 elevado a 0, portanto é um número ímpar. 0 vezes 2 elevado a 2, 1 vezes 2 elevado a 3, que dá 8, já dá 9. 9. 2 elevado a 5 dá 32. 32 mais 9. 32 mais 9 costuma dar 41. É isso? 41. Daí aqui é 64. Não, aqui é 64. Deixa eu ver. 128 mais 64 mais 49. Tá difícil fazer as contas nessa altura do campeonato, hein? 213, professor. 213? Obrigado. Viu? Ainda bem que tem gente aí que me ajuda. Porque eu já tô com sono também, né? Já tô com sono. Tá. Beleza. Ou seja, eu peguei um IP, né, o caldeirado, e associei a 213. Beleza, foi isso que eu fiz. Nesse 213, que é o caldeirado, tá? Eu poderia colocar quantos computadores aqui? Bom, se essa classe é importante eu mexer só nessa primeira parte da construção do IP, cara, eu posso colocar desde o ponto 0001, né? Praticamente, que é o ponto 0.0.1, até o ponto 255, 255, 255. Vocês concordam comigo? Ou seja, olha só, eu peguei um domínio qualquer, tá? Chamei ele de caldeirado. Só que caldeirado não significa porcaria nenhuma para a internet. Eu tenho que associar esse nome caldeirado com um IP. Tá? O IP, no caso, até do domínio. Legal. Então, qual que é o IP que eu inventei aqui? É o 213. Legal. Então, eu coloquei 213 aqui. Ó. Foi esse IP que eu inventei. Tá? Só que, se o nome de domínio começa desse jeito, porque eu estou usando essa classe que eu chamei de classe X, que diz que a primeira parte do IP é a quantidade de máquinas ou de domínios que eu posso ter na rede. E o resto é a quantidade de máquinas que eu posso enfiar nesse domínio. Tá? Legal, eu criei um domínio e posso colocar 2 elevado a 24 possibilidades de IP, ou seja, é uma classe, tá? Que eu tenho poucos domínios, mas em compensação eu tenho muitas máquinas em cada um dos poucos domínios. Beleza. E se eu fizer a mesma coisa para uma outra classe, que eu vou chamar de classe Y, aqui, que é essa daqui. Essa classe, ela determina que eu posso ter 2 elevado a 16 combinações para gerar nomes de domínios. Caramba, 2 a 16 aumenta para caramba. Que eu também não sei de cabeça quanto é, tá? Mas
essa outra classe aqui, se eu fizesse o mesmo domínio meu, que é um caldeirado, né? Nessa classe, cara, eu ia ter condições de colocar menos computadores, mas, em compensação, eu teria mais possibilidades de nomes aqui, né? Ou seja, em vez de 2 elevado a 8, eu poderia ter 2 a 16 nomes diferentes. Mas como eu escolhi o caldeirado nessa rede agora, só para ficar igual, né, que eu já sei que é 213, né, para ficar mais fácil. Tá? Então, eu peguei essa rede aqui, ó, e associei caldeirado a esse número aqui. Ou seja, vai ser uma rede, tá, que vai começar com 213.213. E quantos computadores eu posso ligar nessa classe que eu estou montando nova aqui para o caldeirado? Ah, também 2 a 16. 2 a 16 significa pegar o primeiro número aqui, né? Colocar assim, 01, né? Até a 213 e 213. 255. 255. Beleza. Isso daqui é um outro tipo de classe, onde eu tenho metade dos endereços disponíveis para determinar nomes das redes e metade dos endereços disponíveis para colocar computadores. Tá? Ai, por que não copiou aqui? Não estou entendendo ainda, César. Ainda está meio confuso. Tá. O que eu quero dizer é que com essa rede 213.213.0 1 até 213, 213, 255, 255, eu poderia colocar 2 a 16 IPs diferentes aqui, ó, no meu domínio. Tá, legal. Então, eu chamaria o primeiro de 213.213.001, o segundo de 213.213.02, 213.213.03, e assim vai até 213.213.255, 255. Lembra que quando a gente está falando de IP, tem alguns IPs assim que eles não deixam usar, porque são IPs assim que os caras chamam de IP especial? Então, um IP especial que ele não deixa usar nessa rede, por exemplo, é esse daqui, ó, o 213.213.00. Porque esse daqui, a gente não vai endereçar nenhum computador para esse número aqui, porque esse número é exatamente o número do caldeirado, ou do César, sei lá, da rede César. Esse é o nome da rede. Legal. E se eu fizer outro tipo de classe de rede, onde eu tenho trocentos números, trocentos endereços possíveis para nomes de redes, e apenas 255, tá, para máquinas dentro dessas redes. Tá? Legal, eu pego uma outra rede aqui, vou imaginar sem IBM, chamar de IBM, né? Eu vou fazer uma outra rede e vou chamar ela de, né, para facilitar a vida, um 01, 0101. Olha só. Essa rede aqui eu chamei de IBM. Tá? Legal. Então, como que seria o IP dessa rede aqui? O nome dela, né?
213, 213, 213. Para ficar mais fácil. Tá? E quantos computadores eu poderia colocar nessa rede? Ah, eu poderia colocar apenas do 0 até o 255. Ou seja, 2 elevado a 8. Vocês entenderam como que é a classificação, ou como que foi bolado mais ou menos a classificação das redes? Foi bolado assim, tipo, ó, eu vou dividir, tá? Porque eu posso ter redes grandes, tá? Grandes assim, com muita quantidade, um lugar onde eu preciso de muita quantidade de redes. Imagina um lugar onde eu preciso de muita quantidade de redes. Ah, a internet. A internet é um lugar, né, que eu posso ter muita quantidade de redes. Então, geralmente a gente usa tipo assim para designar nomes de rede na internet. É esse tipo aqui de rede que tem, tá? Mas eu posso ter uma quantidade pequena de máquinas ligadas. Opa, já complicou. Tá, por quê? Porque se eu tenho um monte de números aqui, né? Cada um desses aqui, ó, cada um IPzinho desse, poderia ser. Não vou misturar conceito agora. Mas a ideia é essa. Eles fizeram essas divisões, chamaram isso de classes. Falaram, ah, legal. Então, né, para acontecer isso daí, vamos voltar aqui nas portas lógicas. Como que uma porta lógica AND funciona? Ah, ela só dá 1 na saída se as duas entradas dela forem 1. Legal. Então, como que eu faço para descobrir, tá, se a minha rede é classe A, classe B ou classe C? Sendo que a classe A é uma rede que tem muitos computadores, a classe B é uma rede que tem médios computadores e a classe C que tem menos computadores, vamos dizer assim. Como que eu faço para fazer isso daí? Ah, legal, eu pego a submáscara de rede, tá? Se eu pegar uma submáscara de rede 255, 255, 00, tá? Se eu pegar isso daqui e fazer bit a bit, tá? A bit, com um endereço qualquer de IP, sem eu saber o que é, a única informação que eu posso tirar desse end bit a bit aqui, tá? É o número o nome da rede, ou o número da rede. Ou seja, se eu pegar isso daqui e vier aqui e fizer pegar essa rede daí, suposta IBM aqui, colocar lá no outro slide para explicar isso daí para vocês. Eu vou dar um IP aqui para um IP real aqui para o negócio funcionar. Ah, 56 não, vai. Vou dar um 3 que é mais fácil de eu fazer. Legal. Então veja bem. Imagine que eu pegue a IBM e pegue uma rede da IBM, do domínio IBM, que tem esse IP aqui. Tá? Para eu saber se essa classe aqui, a quantidade de números de computadores desse negócio, é só eu fazer um E, bit a bit,
com uma submáscara desse tipo aqui, ó. Olha só. Se eu reproduzir isso daí em números, binários, essa rede aqui, que é a IBM, vai ser reproduzida por esse número binário grandão aqui, concorda comigo? É a mesma coisa. Como eu estou fazendo operações binárias, se eu pegar uma submáscara de rede e fizer um bit, uma operação lógica, bit a bit, dessas duas palavras aqui que eu estou recebendo, qual que vai ser o meu resultado aqui embaixo? Concorda comigo? Que se eu fizer bit a bit, ó, 1 e 1 vai dar 1. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 1 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 1 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 1 vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. E for fazendo, até chegar aqui, ó. 0 e 0 vai dar 0, não sei o que lá. 0 e 0, 0. 1 e 0 vai dar 0. 1 e 0 vai dar 0. Legal, vou chegar nesse resultado. O que significa esse resultado para mim? Esse resultado para mim me diz que essa daqui é uma rede, eu não sei qual é esse P, porque tudo bem que é 203, 203, 203, beleza, seria 213, 213, 213, 0. Tá? E 213, 213, 213, 0 é um nome reservado, tá? É um nome reservado para a rede, tá? Que eu dei o nome de IBM, que é exatamente aquela que a gente fez aqui, que a gente criou aqui, ó. Ah, e quantos computadores podem caber nessa rede? Bom, nessa rede, que eu dei o nome de IBM, pô, desculpa, não quer dizer que seja a rede da IBM, mas significa que eu posso colocar, tá? De 213, 213, 213 e 1 até 213, 213, 213 e 255. Ou seja, eu tenho condição de colocar nessa rede desse jeito 255 computadores. Ou seja, numa rede desse jeito que eu desenhei aqui, tá? É um domínio que eu chamei de domínio IBM, que é o verde, né? O verde aqui, eu vou até colocar grossão, um negócio aqui para a gente entender. Esse daqui é o domínio IBM. E eu posso colocar nesse domínio IBM aí 255, na realidade 254, né? Porque o 0 eu não posso usar e o 255 é usado para broadcast. Poderia colocar 255 computadores nessa rede aqui. Então, na internet, tá? Se eu mandasse um pacote TCP pro 213, 213, 213, 1, esse pacote chegaria nesse domínio aqui, que é o domínio verde, que é o que a gente chamou de IBM, chegaria nesse domínio bonitinho, tá? E dentro desse domínio, ele faria esse cheque para saber se o pacote pertence a essa rede. Uma vez feito o cheque com a submáscara de rede lá, o domínio falaria, não, realmente, esse pacote é dessa rede. Daí ele veria os 8 últimos bits aqui, né, do endereço que eu dei, que eu não sei que endereço que eu dei, eu já esqueci, para vocês terem ideia, né?
e ele ia ser endereçado exatamente para o endereço, né, para esse computadorzinho que está nessa rede. E é assim que o funcionamento de submáscara de rede funciona com o IP. A submáscara de rede simplesmente é colocada lá para descobrir, em princípio, qual é a classe da rede. Legal. Só que não é bem assim que funciona. Por quê? Deixa eu pegar aqui. Existem a IANA, que é aquele cara que fez a distribuição sexual lá dos IPs. Eles falaram assim, cara, vamos criar regras. E nós temos que criar regras, tá, para definir quais são as classes de endereço IP em função das regras que a gente está montando. Por quê? Porque do jeito que você está falando, César, qualquer cara pode montar uma rede e fazer o que quiser. E não é assim mesmo? É, qualquer pessoa pode fazer. Se ele não seguir as regras, tá? Ele não vai conseguir fazer as coisas funcionarem da maneira correta. Tá? Então, vamos primeiro conhecer as regras e daí a gente volta para fazer esses negócios. E com essas regras, meus amigos, vocês vão ver que o negócio é muito fácil. Vamos falar a regra da classe A. Tá? A classe A, deixa eu tirar essas bolotinhas aqui, que só vão atrapalhar a nossa leitura. A classe A foi definida como tendo o primeiro bit do número IP como sendo igual a 0. Esse é a definição da classe A. Não é porque a máscara de subrede que você colocou no teu computador, tá, vai definir que classe que você está usando na tua rede. Não é a máscara de subrede que determina a classe. O que determina a classe de endereçamento é o fato, no caso da classe A, do primeiro bit do número IP como sendo igual a 0. Bom, se a gente faz isso, significa que o número IP só vai conseguir variar de 1 a 126. Tá? Na prática, até 127, mas o 127 a gente vai ver que a gente não vai usar. Tá? Porque ele é um número reservado, tá? E depois a gente explica o que é esse número 127 aí. Ah, não deu para entender ainda, César, mas se eu conseguir aqui, eu vou pegar essa tabelinha aqui, que daí dá para escrever em cima da tabela e a gente vai conseguir entender legal. Só que para pegar a tabela, eu tenho que pegar a captura de vídeo, ferramenta de captura, tá? Que daí dá para a gente... Cadê a ferramenta de captura? Não veio? Aí, filho. Ah, tá. Beleza, já veio. Só um minutinho, só deixa eu capturar o negócio aqui da... Essa tabelinha aqui, cara, é a que ajuda a vida nossa. Bom, eu estou trabalhando agora, tá, vou trabalhar com o primeiro bit do número IP como sendo igual a 0. Isso é definição, isso tem que acontecer. Então, se eu pegar aqui, ó,
um número IP grandão aqui qualquer. Vou pegar esse cara aqui. Só um número. Eu vou pegar o número maior aqui, né? Do IP possível de endereçamento. Tá? Qual que é o número maior possível de endereçamento no mundo internetico? No mundo internetico que a gente vê. É esse aqui, ó. Alguém vai discordar de mim? Não. No IPv4 é esse daqui. Qual que é esse daí? 2 elevado a 32. Dá trocentos milhões de 4 bilhões, 200 não sei o que lá, mil, possibilidades de endereçamento. Beleza. Só que o que a classe A diz para mim? A classe A me afirma que esse primeiro bit aqui, ó, do endereço IP, que eu não sei que endereço IP vai ser, mas a única coisa que eu sei é que esse daqui, cara, tem que ser 0. É isso que a regra diz. Tá? Bom, se isso tem que ser 0, vamos esquecer esse resto aqui, vamos pegar só essa palavrinha. Só essa palavrinha aí, que tem que ser 0. Tá? Essa palavrinha aqui, que já está aqui. Aliás, até melhor já usar a tabela aqui. Ó. Concorda comigo? Não, não concorda porque agora eu... preenchimento da forma. Sem preenchimento aqui, contorno da forma aqui, e vou colocar uma espessura maior para a gente entender. Ou seja, o que eu fiz foi isso, ó, eu peguei essa palavrinha aqui, coloquei aqui na tabelinha, tá? E a gente vai fazer a conversão dela para decimal e para hexadecimal para a gente entender. Olha só, se a primeira é 0, então o número máximo que eu consigo chegar é esse daqui. Você concorda comigo? É o número máximo. Qual que é o número mínimo que eu consigo chegar? Putz, por que eu paguei, né? Nessa classe. Bom, o número mínimo que eu consigo chegar aqui, tá? É exatamente o 000, né? Esse é o número mínimo que eu consigo chegar. O que eu quero dizer é que se eu for fazer um range de IPs para essa classe A de endereços, como a regra da classe A diz que o primeiro bit tem que ser 0, eu vou conseguir variar de 0, 0, 0, 0 a, no máximo, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esse é o máximo que eu consigo. Bom, como que eu vou fazer, então, a conversão aqui para saber qual que é o número máximo em decimal? Fácil, é só colocar os pesos da palavra. Aqui já tem o número multiplicado. A gente não vai fazer a soma do número, né, multiplicado pelo peso. Né? Então, aqui, ó, 1 vezes 2 elevado a 0. Tá? 1 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 elevado a 2, que é 4. 1 vezes 2 elevado a 8. 1 vezes 2 elevado a 16, 2 a 32, 2 a 64 e 0 vezes 2 elevado a sétima. Né? Que daria 128 se fosse o caso, mas 0 vezes 128 vai dar 0. Somando tudo isso daqui, gente, é conversão. Eu vou conseguir variar de 0 até 127. Ou seja, na classe A, os IPs variam de 0 até 127. Então, cara, classe A não é por causa da máscara da subrede. Tá? É porque o range é esse. Ah, legal. Se você falou, César, classe A, já que a gente já está no embalo, vamos falar da classe B também? Vamos falar da classe B. A classe B, tá?
classe B. Tá aqui. Ai, será que eu consigo copiar e colar? Dá. Beleza, qual que é a definição, então, da classe B? Tá? Tendo os dois primeiros bits do número... Ó, classe B é definida como sendo sempre iguais a 1 e 0. B. Cara, classe B de endereçamento IP. Os dois primeiros bits do número IP como sendo sempre iguais a 1 e 0. Cara, 1 e 0. Não vamos nem ler o resto. Vamos pegar isso daqui e isso daqui. Né? Copiar. Vamos colar no de baixo aqui. Levantar tudo para ficar igual, né? Legal. Então, os dois primeiros bits do número IP, qualquer IP, sendo sempre iguais a 1 e 0. Bom, igual a 1 e 0, 1 e 0. Não é assim que a regra definiu? Tá, é assim que a regra definiu. Vou deixar negrito. Bom, então eu vou variar de quanto aqui? Bom, tem que variar de 1, 0, porque os dois têm que ser 0, 0, 0, 0, até 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, né? Que é o máximo número. Legal, tem tabelinha igual aquela para a gente ver, para ficar bonito aqui o negócio? Tem, mas está dividido aqui na minha apostila. Ah, meu Deus do céu, tá bom. Depois eu vou passar a apostila para vocês, vocês vão ler. Tá? E essa apostila que eu estou tirando essas fotinhas aqui é da apostila de redes industriais ainda. Tá? Mas a gente vai usar aqui, ó. Dá para a gente fazer um bem bolado. Bem bolado aqui da outra parte, aqui que está na outra página. Novo bem bolado. Aí dou um Ctrl V aqui, cola aqui, para a gente ver. Já dá para entender mais ou menos. Olha só, qual que é o número máximo, então, que eu consigo chegar? Bom, ele tem que chegar nisso daqui, né? 1, 0, porque o 1 e o 0 tem que ser fixo, por causa da definição. 1, 1, 1, 1, 1. Beleza. Então, eu faço as contas aqui, ó, e vejo que no 64 vai ser 0 multiplicando 2 a sexta. Então, ele não vai entrar no peso do decimal. Agora, o 128 entra. Então, o máximo que eu consigo chegar é 191. Legal. Então, essa classe B, eu consigo ir, ou seja, o número máximo que eu consigo de IP começa com 191. O primeiro número dele aqui tem que ser 191. Tá? Legal, beleza. Já deu para... Tá? Mas, qual que é o número mínimo? O número mínimo é esse daqui, ó. Qual que é o número mínimo? 128, né? Só tem um aqui, ó. O resto é 0. Seria 1 vezes 128, 0, 0 vezes 32, 0 vezes A, ou seja, 128. Então, o meu range, tá? O range dessa rede classe B vai de 128 até 191. Legal. E os números que vão aqui no final? Cara, isso daí é número de máquina, não é número da rede, nome da rede, do domínio, né?
vai ser definido lá pelo 255, 255, 2550, ou 255.000, ou 255, 255, mas não é a formação da classe. Tem um range, e o range é definido por isso. E é isso que eu gostaria que vocês aprendessem. E a classe C? Bom, dá tempo ainda, porque a gente só tem... Tá? Como que é a regra de formação da classe C? Na classe C. Legal, vou pegar aqui da apostila, aqui, que já dá para colar também. Classe C. Classe C. A regra de formação. Quando a gente está com pressa, o negócio é diferente. Ó, os 3 primeiros bits do número IP como sendo sempre iguais a 1, 1, 0. 1, 1 e 0. 1, 1 e 0. Legal. 1, 1 e 0. Daí tem uma explicaçãozinha aqui que no dia que eu estava fazendo a apostila, eu estava inspirado. Cara, essa apostila foi feita faz tanto tempo que vocês não têm nem noção. Eu tinha tempo ainda para escrever as coisas. Escrevi com o maior carinho. Mas tem tabelinha também, e agora está no meio da página, eu já vou trazer a tabelinha inteira para vocês. Que daí já na tabelinha, não. Primeiro tem que fazer diferente aqui. Primeiro tem que colocar a tabelinha aqui. Novo. Ctrl V. Aqui, ó. Mesma coisa, cara. Mesma palavra, só que tem que ser 1, 1, 0. Bom, 1, 1, 0, se a gente for fazer a conta, qual que é o máximo que ele vai? 2, 2, 3, tá vendo? A conta já está fazendo. Ou seja, as classes C, elas variam desse jeito aí, ó. 1, 1, 0. Portanto, aqui também o mínimo tem que ser 1, 0, certo? Ele varia de 1, 0, não sei o que lá, até 1, 0, 1, tudo isso daqui. E quanto que dá 1, 0? A 128 mais 128 mais 64. 128 mais 64. Um elefante, 128. O pessoal decora isso, né? 192. Legal. Então, deve estar escrito em algum lugar, eu escrevi. Tá? Ou seja, varia de 192 até 223. Então, gente, para terminar a aula, eu só queria dizer para vocês que as coisas não são decoreba. Tá? Se você já aprendeu isso em algum lugar, tá? Tem gente que já viu, tem gente que faz rede de comunicação, já tem rede de 200 mil, fez no Senai, fez num monte de lugar e tal. Se você aprendeu a classificar redes por decorar os ranges e pela submáscara de rede, o negócio não está muito legal na vida nossa. A gente tem que aprender os porquês, e tudo tem porquês. Né? E agora é muito mais fácil a gente entender não só os ranges das classes,
tá? Mas entender por que, tá? Que as submáscaras de rede são utilizadas para filtrar os pacotes, tá? Mas elas não determinam a classe da rede. Ou seja, você pode dizer que uma rede 213, 213, 213, 55 seja classe A, classe B ou classe C dentro do teu computador, do teu elemento de rede. Mas, se você tiver num ambiente externo, na internet, você vai ver que não pode ser. Na tua casa, você pode configurar uma rede para ela ser classe A, sem estar dentro, ou classe C, por exemplo, né? Não sei para que você faria isso, mas, né? Ou colocar classe C com IP de classe A, não tem problema nenhum. IP de classe B, não tem problema nenhum dentro de uma rede da tua casa, talvez da tua faculdade, tá? Só que você não está usando as regras. E daí, esse número não vai ser entendido no mundo. Só você que fez a rede vai entender o que você quis dizer. Bom, e tem as outras classes também. Já está acabando, tá, gente? Tem as outras classes também, que são a classe C, tá? Na classe C, o primeiro, o segundo e o terceiro bit são sempre 1, 1, 0. Na classe C. Na classe D é 1, 1, 1, 0. E na classe E, eles são sempre 1, 1, 1, 1. Ah, daí, beleza. E o que a rede classe D e classe E faz? São redes que foram criadas, tá, para algumas atividades específicas. Por exemplo, endereços multicast na rede, geralmente eles usam endereços classe D para endereços multicast. Tá? A classe E, por exemplo, ela é especial, reservada para uso futuro, que já acabou já o IPv4. Né? O pessoal usou para teste, usou para um monte de coisas esses endereços. Tá? E daí depois eu tenho o quadro resumo que eu vou passar para vocês. Beleza? Então é o seguinte, eu vou parar de gravar até terça. Hoje é terça? Quarta? Quinta, né? A gente tem aula. Então até quinta a gente termina esse negócio de classe e a gente vai começar a entender melhor como que os protocolos usam esses endereços para fazer uma série de coisas. Tem vários protocolos que se utilizam desses endereços IP. Vários, inclusive de e-mail, por exemplo. Protocolo de streaming de vídeo pode se utilizar deles. Beleza?